Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam juntos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens que o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. E eles ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto anual do templo se aproximaram de Pedro e lhe perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto anual do templo? Ele respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus se antecipou e lhe disse: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra recebem impostos ou taxas? Dos filhos deles ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Então Jesus disse: Portanto, os filhos estão livres. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar e jogue o anzol. Segure o primeiro peixe que subir. Ao lhe abrir a boca, você encontrará uma moeda. Pegue-a e entregue a eles por mim e por você. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e cumprimentar e abraçar a todos vocês, amigos ouvintes, irmãos e irmãs queridas de todo o Brasil, iniciando juntos esta nova semana com a luz da Palavra de Deus, com a presença de Jesus no meio de nós. Neste momento em que nós sentimos de modo especial o carinho do Pai, a força, a coragem do Divino Espírito Santo, Deus conosco, na sua realidade mais profunda, do Pai, de Jesus e do Espírito Santo. É bom nós pararmos um pouco e sentirmos-nos invadidos por essa fantástica Trindade de Deus. Poder viver e respirar Deus, olhando para fora de nós e sentindo e experimentando a presença dEle em tudo que nos cerca, nas pessoas, nos animais, nas coisas, no vento, no frio, no calor, no sol, na chuva. Como é bom quando a gente pode se libertar um pouco de tantas preocupações e podermos conseguir alguns momentos intensos de intimidade com Deus. Isso faz bem física e espiritualmente. Vocês perceberam como, pelo Evangelho de Mateus que acabamos de ler, Jesus é questionado pelos fiscais do templo. Vai pagar ou não o imposto anual ao templo? Consta que os sacerdotes e muitos mestres estavam isentos de pagar esse imposto. Os fiscais querem saber se Jesus, que é chamado de mestre, está se beneficiando da mesma mordomia. O fato de Jesus pagar mostra que ele não apoia uma sociedade injusta
em que os grandes têm privilégios à custa dos pobres. Quanto ao imposto cobrado pelos reis, ou seja, as taxas cobradas pelos estrangeiros, Jesus denuncia a exploração internacional que empobrece os povos dominados e os faz viver na miséria. De qualquer forma, Jesus se serve da generosidade da natureza, o peixe, e satisfaz a exigência da lei. Quando não há exploração do povo e acumulação de bens, a natureza supre a necessidade de todos. A questão do imposto é uma espécie de desafio. Os fiscais perguntam se o mestre Jesus não paga o imposto ao templo. Ora, naquele tempo o templo havia se tornado sede de todos os poderes, mas era principalmente o lugar do Tesouro Nacional, uma espécie de banco central. Por outro lado, os sacerdotes e muitos rabinos e mestres estavam isentos de pagar esse imposto, como já vimos. Mas afinal, Jesus paga para não provocar escândalo. Ainda não chegou o momento da tão esperada liberdade. Mas o curioso é que o dinheiro do imposto não sai da caixa comum do grupo, e sim, miraculosamente, da boca de um peixe. Por quê? Porque Deus atende, desde já, todas as necessidades de seus filhos. E esta é a nossa reflexão de hoje do Evangelho de Mateus.